Olá, boa noite aos alunos do curso técnico em informática para a internet, aos nossos polos aqui do estado de Rondônia, aos polos do estado do Acre. É um prazer estar iniciando mais uma disciplina deste curso técnico. A disciplina Lógica de Programação. Meu nome é Miguel Fabrício Zamberlan e estou acompanhado aqui nessa noite pelo professor Alisson, que vai nos acompanhar durante toda essa disciplina. Boa noite, professor. Boa noite, professor Miguel. Boa noite a você aí que está nos polos, que está aí estudando, buscando se aprimorar, buscando se aperfeiçoar na nossa área de informática. Boa noite a você, aos tutores. Boa noite a todos vocês. De início, eu gostaria de falar, eu sou o professor Alisson Dione Gomes, nós vamos nos apresentar um pouquinho mais adiante. No primeiro momento, a primeira palavra que eu gostaria de dar a todos vocês é uma boa noite e uma boas-vindas a vocês que estão iniciando agora a nossa disciplina de Lógica de Programação. Bom, gente, Lógica de Programação é uma disciplina chave para o curso de Informática para a Internet. Vocês vão perceber que, com essa disciplina, todas as demais terão como base para que vocês consigam desenvolver sistemas para a internet de forma eficiente e eficaz. Bom, começando as nossas apresentações, meu nome é Miguel Fabrício Zamberlan, sou graduado em Tecnologia de Informática, tenho especialização em Segurança de Redes de Computador e trabalho já há 15 anos com informática por meio de desenvolvimentos, suporte em sistemas de informática e há 9 anos como docente. O professor Alisson, ele é graduado em Informática, tem mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e já foi analista do sistema da Sejus e atualmente também nosso docente do IFRO desde 2013. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o curso, para vocês compreenderem dentro do curso de Informática para a Internet qual é o objetivo desse curso, qual é o foco do curso. Bom, formar profissionais com habilidades para desenvolver programas de computador para a internet. O que nós temos de mais moderno hoje, desenvolver sistemas web, seguindo as especificações e paradigmas da lógica e das linguagens de programação. Também, utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas para construir soluções que auxiliem o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos. E por último, desenvolver e realizar manutenção de sites, portais, então a gente tem sites, portais de internet e também intranet, ou seja, tudo que nós estivermos falando em relação à internet, vocês serão capazes de desenvolver, aprimorar, dar suporte, manutenção e trabalhar dentro dessa área durante a finalização desse curso. A disciplina, vamos falar um pouquinho sobre lógica de programação, uma disciplina importante e base para muitas outras que vocês virão a ter. A ementa dela, nós vamos falar um pouquinho sobre noções de lógica, vamos falar sobre conceitos de algoritmos, essas duas nós trataremos hoje. Vamos falar depois sobre expressões aritméticas e operadores, expressões lógicas, estrutura de controle, estrutura de repetição, comparação entre as estruturas de repetição. A ementa disciplina, ela traz a base para a programação. O que nós vamos ver não é necessariamente o ato de programar. Vamos aprender algumas coisas sim, mas a disciplina ela tem como objetivo dar base para você aprender linguagens de programação. Através da lógica de programação, você conseguirá estudar diversas outras linguagens e a partir daí sim se dedicar ao mundo do desenvolvimento web. Qual é a base dela, para qual disciplinas ela serve, que é o que vocês vão ainda estudar no decorrer do curso. Fundamentos de desenvolvimento web, técnicas de programação, estruturas de dados, programação orientada a objetos, programação para o web e técnicas avançadas em programação para o web. Todas essas disciplinas, elas serão disciplinas que terão como base a lógica que nós iremos aprender e os conceitos também relacionados à programação para a internet. A nossa agenda de aulas. Teremos a aula de hoje, né? Noções de lógica e conceitos de algoritmo. Na próxima aula, dia 9/6, vamos falar um pouquinho sobre expressões aritméticas e operadores, como que funciona isso na informática, no mundo da tecnologia.
Posteriormente, no dia 16/6, trataremos de expressões lógicas e estrutura de controle. Aí vocês vão ter 2 semanas de descanso para praticar bastante exercício, treinar bastante tudo que a gente vai estar discutindo aqui, para no dia 30/6 falar sobre estruturas de repetição. E na penúltima aula, dia 7/7, falaremos sobre comparação entre as estruturas de repetição. Para no dia 14/7 fazermos a nossa revisão dos conteúdos e realizar a prova também. Mas eu pergunto, o que é lógica? Beleza, muito bonito, né, o nome da disciplina, Lógica de Programação. Mas antes de falar de lógica de programação, precisamos entender o que é lógica. E para falar o que é lógica, o professor Alisson vai nos dar uma ajuda? Exatamente, a lógica é exatamente a arte de raciocinar, né? Ou seja, quando alguém pergunta para nós quanto é 2 mais 2, o que nós fazemos? Nós fazemos um raciocínio, nós juntamos esses dados, fazemos a soma deles e entregamos o resultado. Qual é o resultado? 2. Obviamente, ninguém vai dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Se alguém disser isso para nós vamos pensar o seguinte, isso que essa pessoa está pensando não tem lógica, horas. Mas só que, qual é a lógica que nós operamos? 2 mais 2 é igual a 4. 2 maçãs com 2 maçãs são iguais a 4 maçãs. Então, em tudo isso, todos esses processos, em diversos aspectos da nossa vida, nós fazemos exatamente essa questão de raciocinar, de combinar dados, juntar dados, comparar dados, subtrair dados, enfim, fazer uma série de operações para, assim, chegar num resultado. Então, no essencial, a lógica é basicamente todos esses processos que você faz quando você está raciocinando a respeito de algum aspecto da sua vida. Tá ótimo, professor. Tanto é que se a gente observar aqui, ó, a lógica ela se preocupa com a maneira que os pensamentos e as ideias são organizados. Gente, a gente faz lógica no dia a dia. Tudo que nós fazemos é de forma lógica. Se você vai tirar uma roupa de dentro do guarda-roupa e ele está com a porta fechada, você primeiro vai abrir a porta. Indiretamente, você está realizando um procedimento lógico. Então, a lógica ela está no dia a dia. A gente estuda lógica, a gente fala sobre lógica, e isso é um conceito importante para que a gente transfira esse conhecimento para a informática, tá? Bom, o que acontece com a lógica é que a gente utiliza de argumentos. Como assim? No dia a dia nós temos argumentos. Quando você concorda ou discorda de algo, você pode falar, isso é lógico, isso não é lógico. Através dos argumentos que você analisa, você começa a estudar premissas, ou seja, conhecimentos gerais, conhecimentos que você tem, avalia esses conhecimentos e a partir daí você deduz alguma coisa. Para isso, nós temos, segundo Pulga R7, 2 tipos de argumentos, os indutivos e os dedutivos. Vamos observar aqui o indutivo. No caso do indutivo, é aquele que a gente tem como base de dados uma analogia. Ou seja, a gente faz a comparação com algo conhecido. Esse tipo de raciocínio, ele de certa forma não oferece certeza se a resposta será de fato verdadeira. Então a gente fica na dúvida se ela vai ser de fato verdadeira. Para isso, a gente precisa conhecer os fatos, as situações, para que nós possamos fazer comparação. No nosso exemplo aqui, ele diz, ontem não havia nuvens no céu e não choveu. Hoje não há nuvens no céu. Portanto, hoje não vai chover. Então a gente faz muito isso, né? Você começa a fazer dedução. Olha, se ontem não teve nuvens, não choveu, e hoje também não tem nuvens, hoje não vai chover. Agora você pode garantir isso? Não. Você está fazendo uma análise da situação para que a partir daí você deduza algo. Esse tipo de raciocínio é o raciocínio indutivo. Mas temos também o raciocínio dedutivo. Já o raciocínio dedutivo, é aquele que nós avaliamos os fatos e os fatos, nos parecendo concreto, tendem a gerar um argumento, uma decisão, uma conclusão sobre aquilo ali de forma mais real e que ela não permite mudanças. Aqui nós temos um exemplo também. Joana é uma mulher. As mulheres são seres humanos, logo, Joana é um ser humano. Nesse tipo de exemplo aqui, a gente faz sempre as comparações das premissas. Premissas 1 e 2 gera para mim a lógica 3. Observe que a gente trabalha-se com a forma das sentenças.
sem que haja necessidade do conhecimento prévio. Nós não estamos analisando fatos, nós não estamos tendo um conhecimento prévio. O que a gente está fazendo? A gente está apenas observando os argumentos e com esses argumentos estamos decidindo e discutindo o que é que vai acontecer, vai ser a conclusão daquele argumento. Em lógica de programação isso é muito comum. Você vai se deparar no dia a dia com problemas. O seu cliente vai chegar e vai falar, olha, eu preciso que você resolva este problema para mim. Quando você for analisar qual é o problema, você vai avaliar os fatos, vai avaliar todos os argumentos para chegar a uma lógica de solução e apresentar para ele um algoritmo, que é o que a gente vai falar. Por quê? Na lógica do dia a dia, nós vamos chegar daqui a pouquinho e entender como que isso se converte em algoritmo. A lógica no dia a dia, ela faz com que a gente realize procedimentos de forma cotidiana. Aqui nós temos até um exemplo que uma pessoa adulta, ela em condições normais, primeiro para tomar banho, ela tira a roupa para não molhá-la. Então primeiro ela tira a roupa para não molhar e também estabelecer um contato direto com a água e a sua pele. Nesse caso, a lógica ela acaba sendo assim de forma cotidiana porque é um procedimento comum para a gente. Você chega no banheiro, tira a roupa para poder tomar um banho. Do mesmo exemplo que a gente falou do guarda-roupa, você chega, a porta do guarda-roupa está fechada, você abre a porta do guarda-roupa para poder pegar uma roupa. Tudo isso é lógica. E a lógica, ela também aplica-se a várias ciências, aplica-se também à informática, e é nisso que a gente vai começar a discutir e a falar um pouquinho. No caso da informática, nós temos várias disciplinas e vários assuntos relacionados que discutem a lógica no dia a dia. Por exemplo, a gente tem a sociologia, a psicologia, a filosofia, tudo faz a análise de forma lógica. A própria lógica vem do ato de raciocinar, né, da razão, que você começa a avaliar o que é que você tem de conhecimento para deduzir e discutir sobre algo. Já na informática, a gente usa a lógica de que forma? Usando conceitos variáveis. Como assim conceitos variáveis? Se eu tenho uma situação, problema, se eu tenho alguma dificuldade, algum problema a resolver, eu substituo esse problema por uma variável, por algo que eu consiga mensurar e tratar posteriormente. Se a gente pegar o exemplo que nós temos aqui, João passou no vestibular. Todos que passam no vestibular são estudiosos. Logo, João é estudioso. Tudo isso baseado no raciocínio que nós tivemos lógico de forma dedutiva ou indutiva. O que a gente vai fazer é começar a escolher aqui, pequenos espaços para substituir. E nesse momento, a gente começa a ter a possibilidade de incrementar a nossa discussão. Porque observem, substituímos lá nossas palavras. X passou no vestibular. Todos que passam no vestibular são Y. Logo, X é Y. Eu usei o conhecimento que eu tenho de lógica para substituir aquelas premissas de forma mais genérica. Uma variável, que é o que a gente vai estudar na aula 5, se eu não me engano. Nesse caso, a variável eu posso substituí-la por outras situações. Temos aqui um exemplo sobre isso. Vamos substituir X por José e Y por inteligente. Como que fica daí a nossa frase? José passou no vestibular. Todos que passam no vestibular são inteligentes. Logo, José é inteligente. Eu poderia, por exemplo, substituir a palavra inteligente por esforçado, por sortudo, por dedicado, enfim. Eu começo a criar variáveis. E essas variáveis é quem vai nos dar o respaldo para desenvolver, para programar. Isso é muito comum, tá, em programação. Vocês vão começar a perceber que eu vou precisar solicitar ao meu usuário. Digite o seu nome. Bom, eu preciso receber essa informação para poder mostrá-la depois.
E onde eu armazeno isso? Nas variáveis, que é o que nós vamos estudar. E tudo isso é um processo lógico. O que você vai fazer com essa variável, como você vai manipulá-la, como você vai alterá-la, modificá-la, tudo isso é processo lógico, que é o que a gente pretende estudar nessa disciplina. Mas, para também complementar os nossos estudos de lógica de programação, temos o conceito de algoritmo. Algoritmo, gente, nada mais é do que a avaliação da lógica e que a gente converte ela em passo a passo. O algoritmo, ele possibilita a gente desenhar, a gente descrever, a gente representar aquilo que nós identificamos e, a partir daí, mostrá-lo de alguma maneira, converter uma linguagem de programação, por exemplo. Vamos aqui ver algumas definições do que é algoritmo. De acordo com Forbelloni, um algoritmo pode ser definido como uma sequência, tá, gente, de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Segundo já o dicionário Porto Editora, o sentido matemático e lógico da palavra algoritmo é um conjunto de regras bem definidas para resolver um problema com um número finito de passos. Nós começamos a falar muito sobre os processos do nosso dia a dia, né? A lógica do dia a dia. Eu vou tomar café, eu tenho alguns passos que eu sigo. Eu vou sair para trabalhar, eu sigo um ritual. Eu vou comer, eu sigo um ritual. Isso está na nossa lógica do dia a dia. Agora, se eu falar para vocês, olha, descrevam isso para mim. Façam a descrição passo a passo de como vocês realizam esse ato. Isso, automaticamente, eu estou pedindo que vocês façam um algoritmo. Ou seja, descrevam passo a passo como que vocês realizam as atividades. Programar é isso. Fazer passo a passo a descrição de um problema e convertê-la em uma linguagem de programação. E é isso que a gente vai aprender. Aqui nós temos até um exemplo. Um algoritmo para trocar uma lâmpada. Temos aqui 9 passos, né? Então, olha só. Diferentemente, né, acho que depois o professor Alisson pode até falar em quantos passos ele conseguiria trocar uma lâmpada, mas eu preciso de 9 passos. Primeiro, eu pego uma escada, depois eu coloco a escada perto da lâmpada, depois eu busco uma lâmpada nova, depois eu subo na escada, depois eu retiro a lâmpada velha, depois eu coloco a lâmpada nova, depois eu desço da escada, depois eu jogo a lâmpada velha no lixo e então eu guardo a escada. Professor Alisson, você acredita que a gente poderia tirar alguns passos daqui, né? Acho que eu sou muito metódico, né? Bom, a gente poderia simplificar um pouco o processo. Vamos lá, vamos pensar aqui. Primeiro ponto, talvez até a escada a gente possa deixar um pouquinho de lado, né, nesse contexto. Por exemplo, eu posso colocar o seguinte, eu posso simplesmente pegar a lâmpada, retirar a lâmpada velha, a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova e jogar a lâmpada velha no lixo. São duas formas distintas de se fazer, né? Embora a forma do professor Miguel seja mais detalhada, mais metódica, mas por vezes, dependendo do tipo de problema que você estiver lidando, você pode utilizar formas distintas, você pode usar uma quantidade menor de passos, mas sempre você tem que equacionar quando você está construindo um algoritmo. Óbvio que é lógico, observe só, lógico que nós não vamos necessariamente explorar isso agora. Isso é coisa para nós desenvolvermos ao longo do curso e ao longo da nossa vida profissional. Mas você tem que equalizar a eficácia do algoritmo, ou seja, a capacidade dele de resolver efetivamente o problema e também a sua eficiência, ou seja, a rapidez com que ele vai fazer resolver o problema. Daí, por exemplo, se eu esqueço a escada, se eu esqueço de elencar a escada no meu algoritmo, na hora que ele for executar, eu vou precisar trocar a lâmpada vai estar numa altura de 3 ou 4 metros, e aí como eu vou alcançar? Eu vou chegar no momento que a minha execução vai ficar truncada, vai ficar travada. Então, assim, mas daí, por exemplo, às vezes, pensando-se aqui, se você coloca alguns passos a mais, por exemplo, eventualmente você caminhar até o local onde está a escada. Aí a escada, por exemplo, está a 100 metros de distância. Então, e você tem uma escada
que tem outra ali que está a 2 metros de distância. Então, dependendo do caminho que você tomar na hora que você vai construir seu algoritmo, você pode ter um algoritmo mais rápido ou um algoritmo menos rápido. Ou, em outras palavras, um algoritmo mais eficiente ou um algoritmo menos eficiente. Exatamente. Eu acho que o professor Alisson colocou muito bem e isso chama uma atenção, gente. Vocês vão começar a perceber que em algoritmo, quando a gente começar a falar de desenvolvimento, o nível de abstração, ou seja, aquilo que você consegue compreender do problema, vai determinar de que forma você vai resolvê-lo. O professor Alisson colocou bem essa questão. Você precisa aliar ali a eficiência, a eficácia, o nível de solução para que o algoritmo seja eficaz. Então pode ser que isso seja feito em menos ou mais passos. O importante é que ele contemple a solução do problema da maneira melhor possível. E é isso que a gente está discutindo aqui quando a gente analisa a lógica. A gente começa a avaliar como que a gente consegue utilizar esse tipo de realidade. No caso agora, a gente vai, aproveitando esses nossos exemplos aqui, assistir um vídeo que fala um pouquinho mais e representa esse processo passo a passo de resolver um problema. Sejam bem-vindos a mais um programa Discovery Kitchen. Gente, esse é o lugar certo para você saber tudo sobre os segredos da cozinha. Gente, em especial, você que não gosta de cozinhar ou acredita que nem todo mundo pode cozinhar, esquece isso. Aqui você vai aprender tudo realmente sobre esse universo da culinária. Você vai perceber que cozinhar é divertido, é gostoso, até para você que não entende de cozinha assim como eu, né? Mas vem cá, hoje você vai descobrir um super segredo da cozinha que eu tenho certeza que você nunca parou para pensar como fazer isso de uma maneira, mais eficiente. Hoje você vai aprender a untar uma forma. Você tem ideia do grau de dificuldade que é untar uma forma? Mas relaxa, hoje você vai ver que não é tão difícil assim, é bem simples. Para começar, anote os ingredientes, veja o que você vai precisar. Você vai precisar de manteiga, farinha de trigo, um pincel e, obviamente, uma forma. Eu poderia explicar esse passo a passo para você num nível menos detalhado. Por exemplo, pegue a forma, pegue a manteiga, mas não. Isso requer uma atenção especial, até porque untar uma forma é um trabalho complicado, né? Portanto, faremos isso através de um nível mais detalhado. Ou seja, primeiro você vai pegar a forma. Feito isso, você vai pegar a manteiga. Seguindo o nosso passo a passo, você vai pegar o pincel. Feito isso, podemos começar o nosso trabalho aí, dificílimo de untar uma forma. E às vezes você em casa deve ficar se perguntando como é que sua mãe, como é que as pessoas fazem esse tipo de coisa. Geralmente você pode fazer isso aqui com a mão, né, também. E aí você vai passar o pincel bem calmamente. Enquanto isso você pode, sei lá, ouvir uma música? Põe uma música aí pra gente. Muito bem. Seguindo o nosso passo a passo. Hoje a Francisca faltou, não vai tirar isso daqui não, né? Deixa aqui. A gente vai fazer o quê? Pegar o trigo e jogar assim, gente. Esse é o segredo, ó, jogar para que ele não vai fazer aquelas pelotinhas. Não pode fazer bolotinha. Você vai fazer isso, ó, com muita paciência assim, para não sujar também a cozinha toda, que é a sua própria cozinha, da sua casa, aí do trabalho. Aqui o nosso estúdio é muito bem equipado, né? Nossa cozinha é muito bonita. E aí a gente vai pegar isso com muito cuidado, assim. Você percebe quando a pessoa realmente tem o tato para a cozinha, ela sabe realmente fazer. E aí, o último passo, você vai o quê? Tirar todo o excesso que sobrou aqui na forma, né? A gente vai fazer isso daqui. Muito bem. Olha só, você pode fazer esse caminho da farinha. Muito bem. Você vai tirar todo o excesso aqui. E esse horário a nossa produção fica toda nervosa. Quem é que vai limpar isso aqui? Mas olha só, tá vendo, gente, como é muito simples fazer? Opa, derrubou um pouco aqui. Mas isso daí é normal. Isso aí pode acontecer, né? Bom, gente, esse aí foi o nosso passo a passo. Você acompanhou o nível avançado de como é untar uma forma. Viu como cozinhar, como esse universo da culinária é simples? Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje e nos vemos em uma oportunidade breve. Tchau!
Bom, gente, vocês observaram aí de uma maneira muito agradável como é o passo a passo necessário para untar uma forma. Então, assim, é só uma representação para que vocês fixem essa ideia. Temos que ficar atento aos detalhes. Mas existe também formas de representar isso no papel, de forma gráfica. Observem aqui, dentro dos tipos de algoritmo, nós temos diversas maneiras de se representar um algoritmo. Nós vamos usar o que a Ascencio e Campos cita, que são os 3 tipos mais utilizados: descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Vamos estudar esses 3 tipos de algoritmo e representá-los passo a passo ou através das suas descrições e convertê-lo em um tipo de representação que você depois consiga codificá-lo. O que é codificar? É o ato de transformar o algoritmo em uma linguagem de programação. E é isso que a gente vai aprender. Mas primeiro vamos estudar um por um e como os benefícios, o que ele tem de bom, de ruim, para a gente poder avaliar. O primeiro deles é a descrição narrativa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela consiste em descrever a solução do problema utilizando uma linguagem natural. No nosso caso, a língua portuguesa, por exemplo. Até agora, esse foi o meio que a gente utilizou, ou seja, falamos justamente das descrições passo a passo de forma narrativa, descrevendo mesmo. Primeiro faça isso, depois faça aquilo, depois faça o outro. Isso é a descrição narrativa. Ela tem algumas vantagens e desvantagens. Vamos falar das vantagens. Ela é simples porque primeiro, ela é bem conhecida pela pessoa que analisa o problema. Se você rascunhar um passo a passo, vamos no nosso caso aí de untar uma forma ou de trocar uma lâmpada, as pessoas vão entender. Mas ele tem desvantagens. Qual é a desvantagem? Justamente por usar uma linguagem natural, pode gerar várias interpretações. E no caso da programação, isso é ruim. Imaginem que você está desenvolvendo um programa e o programa não sabe o que é que tem que fazer. A linguagem de programação não permite isso, você tem que ser claro. Lembre-se que às vezes o programa pode dar erro, mas se você programou errado, ele vai continuar dando erro sempre até você corrigir aquele problema. Tá? Essa é a descrição narrativa. Vamos dar uma olhada agora num exemplo de descrição narrativa. Aqui temos fazer um sanduíche. Passo 1, pegar um pão. Passo 2, cortar o pão ao meio. Passo 3, pegar a maionese. Passo 4, passar a maionese no pão. Passo 5, pegar e cortar alface e tomate. Passo 6, colocar alface e tomate no pão. Passo 7, pegar o hambúrguer. Passo 8, fritar o hambúrguer. E passo 9, colocar o hambúrguer no pão. Em lógica de programação, gente, a prática ela é fundamental. A gente vai ter bastante exercício, nós vamos estar discutindo esses exercícios e vocês vão perceber que cada vez mais você começa a avaliar diferente o problema, começa a considerar possibilidades, formas de resolvê-lo. E é isso que a gente pretende chegar ao final dessa disciplina. Vamos falar um pouquinho agora de fluxograma. O fluxograma, ele é diferente da descrição narrativa, ele é uma representação gráfica, através de desenhos. É mais simples, porque você consegue entender melhor o que está sendo feito, mas ele também tem suas vantagens e suas desvantagens. Uma das vantagens dele é a lógica usada é mais precisa, não dando margem a múltiplas interpretações. Já no caso, as desvantagens, ele é muito mais trabalhoso de fazer um desenho do que simplesmente escrever, mesmo considerando o auxílio de programas especializados. O fluxograma, você encontra programas que é muito similar, por exemplo, ao que a gente usa um editor de texto, que tem aqueles organogramas, que você faz os desenhos. Um fluxograma é aquilo. Existem programas específicos para fazer fluxograma de informática. No nosso caso, a gente tem aqui alguns exemplos. Olha aí, esse símbolo aqui, ó, esse primeiro símbolo, ele representa o início ou o fim de um algoritmo. A seta, ela faz a conexão. É através dela que eu vou indicar o sentido do fluxo dos dados. Já o retângulo indica cálculos ou atribuições de valores que eu tenho que fazer. Temos aqui um losango que representa a entrada de dados. Temos uma outra figura que representa a saída de dados. E temos uma que representa a tomada de decisão. No caso, a gente está usando como fonte aqui Ascencio e Campos. Vocês podem encontrar algo diferente dependendo do autor, que é o que eu quero mostrar aqui nessa sequência. Olha só,
Temos aqui um fluxograma para ler o nome e a idade de uma pessoa e mostrar ela na tela. Eu tenho o início, representado pelo símbolo, aí faço o primeiro fluxo. Faço uma leitura, uma entrada de dados. Leio o nome e a idade. Não se preocupe em entender isso por enquanto. A gente vai, passo a passo, entender posteriormente como esse processo se dá. Depois temos o nome, que nós vamos mostrar. Olha só, eu faço aqui uma referência à minha variável. E depois eu mostro a idade, que eu também faço uma referência à minha variável. Por fim, meu algoritmo se encerra. Eu consegui descrever aqui quase que um passo a passo. Eu poderia ter feito isso, por exemplo, através da descrição narrativa, mas eu fiz essa descrição por meio do fluxograma. E temos também outro tipo de representação, que é o pseudocódigo. O pseudocódigo, ele já é uma linguagem mais próxima à linguagem de programação que nós vamos aprender. No nosso caso, ele utiliza o português, ele também é chamado de português estruturado, Portugal, mas a gente está chamando ele de pseudocódigo. Qual é a característica dele? Primeiro vamos analisar as vantagens e as desvantagens. Ele tem como vantagem uma sintaxe mais próxima da linguagem natural, só que como desvantagem, para não gerar aquela dupla interpretação, ele possui algumas regras. E no caso dessas regras, você precisa aprendê-las e aplicá-las corretamente. Essa palavra, a pseudocódigo, ela vem da palavra falso código. Então a gente tem o português, muito semelhante ao que a gente utiliza, para poder descrever qual é o processo que a gente vai ter, só que esse processo, ele também é permitido você estruturá-lo como um programa. Esse é o objetivo do pseudocódigo, usar o português que nós temos, por isso do Portugal, para demonstrar muito próximo uma linguagem de programação. Vamos aqui observar uma característica do pseudocódigo, que são as palavras reservadas. Aliás, não é nem só do pseudocódigo, isso é uma característica de qualquer linguagem de programação. As palavras reservadas são palavras que nós reservamos ali para a linguagem de programação que não podem ser utilizadas pelo programador. Mas como assim, você deve estar se perguntando? São palavras que eu indico o que eu quero fazer. Imagine que o computador ele precisa de algumas palavras para que ele compreenda, para que ele interprete o que é que você está pedindo. Mostre isso, leia aquilo, calcule isso. Então todo esse processo ele é escrito, você diz ali como que isso deve ser feito. Só que nesse caso a gente usa as palavras reservadas. E existem palavras reservadas, por exemplo, que são reservadas para uso futuro. No caso do Java, que também é uma linguagem que a gente já vai ver agora na lógica de programação, uma introdução a ela, nós temos as palavras const e goto, que elas são reservadas para uso futuro. Temos aqui também alguns exemplos não, todas as palavras reservadas do pseudocódigo. Eu vou só sublinhar uma ou outra aqui para vocês compreenderem. A gente estava falando lá no algoritmo que eu tenho o início do algoritmo. Então eu tenho a palavra início. Eu posso mostrar algo na tela. Posso, então uso a palavra escreva. Eu posso ler algo, então eu uso leia, ou seja, receber uma informação do teclado e assim por diante. São palavras do nosso português, mas são reservadas. O que isso quer dizer? Eu não posso, por exemplo, utilizar aqui então, a palavra então na minha programação, porque então é uma palavra reservada que quer dizer algo para a linguagem de programação. E é isso que acontece. A grande característica das linguagens de programação é que as palavras são em inglês. Então você vai ter ali semelhante, o então, o início, o fim, o se, tudo isso convertido para o inglês. As linguagens de programação têm essa característica. No nosso caso do pseudocódigo, ele é em português. A gente vai ter oportunidade, temos programas para isso que a gente vai discutir na próxima aula, para que vocês possam praticar o Portugal. Da mesma maneira que temos o Java, que a gente vai utilizar para essa introdução de lógica de programação. No caso da lógica de programação, e falando um pouquinho do pseudocódigo, eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vamos demonstrar um pseudocódigo que some dois números.
Notem que eu tenho uma representação aqui justamente baseada em como deve acontecer a programação. Eu inicio ele com a palavra algoritmo, faço a declaração das minhas variáveis. Por enquanto não se preocupem com isso não, a gente está discutindo um pouco o assunto para que vocês possam compreender. Então a gente declara a variável N1, N2, variável soma, informa um tipo para essa variável. Depois eu escrevo na tela para o usuário, olha, digite 2 números. Aí eu vou ler o N1 e o N2. Faço uma fórmula, isso aqui é uma fórmula matemática simples. Soma recebe N1 mais N2. E aí eu escrevo no final, o resultado da soma é igual a soma, que é a minha variável que eu armazenei o resultado. E por fim, eu encerro o meu algoritmo. Notem aqui que isso é o Portugal. A gente vai usar isso, né, o pseudocódigo, dentro dos nossos estudos de lógica de programação. A gente vai demonstrar na próxima aula quais são as ferramentas e como isso deve ser realizado, tá? O mais importante quando você fala de algoritmos é quais são os passos necessários para construí-lo. Como você deve pensá-los, como você deve entendê-los, como que você deve avaliá-los. A partir dos problemas, você vai chegar a uma solução de um algoritmo. E para isso a gente tem algumas orientações, vamos dar uma olhada. Compreender completamente o problema a ser resolvido, destacando os pontos mais importantes e os objetivos que o compõem. Então vocês vão fazer uma análise do problema e vai destacar ali o que é importante, qual é o objetivo, para que serve, entendeu? Depois eu vou definir os dados. Quais são os dados? Os dados de entrada. Aqueles que vai ser fornecido por alguém, seja pelo usuário, seja por outro programa, seja pelo mundo externo. Por quê? Esses dados vão ser fornecidos e vão determinar quais objetos fazem parte do cenário problema. Então, se eu quero somar 2 números, eu vou, com essa soma dos 2 números, eu vou dizer, bom, eu tenho então número 1 e número 2. Já identifico aí 2 realidades. Ah, eu quero saber o nome de alguém. Esse alguém pode ser o quê? Uma pessoa. Pessoa sendo uma variável, pode ser o professor Miguel, pode ser o professor Alisson. Isso é uma variável. Então você começa a identificar o problema, a avaliar como que esse problema deve ser resolvido. E a partir daí, identificar uma ou outra forma de solução. Depois, definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para esses cálculos. No nosso caso, que eu citei de exemplo aí, se eu tenho a soma de 2 números, então a minha restrição eu tenho só 2 números. Qual é o cálculo? O tipo de cálculo? É uma soma. E também o processamento é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída. Quando a gente mostrou ali atrás o exemplo da soma de número 1 e número 2, eu mostro esse resultado que eu chamo de variável soma. Então, soma recebeu N1 mais N2 e eu mostro soma. Notem que eu converti um dado em informação. Peguei 2 números, somei e mostrei ele como informação. No caso dos algoritmos, a gente ainda precisa definir os dados de saída, ou seja, quais são os dados gerados depois do processamento. E, por último, construir e testar. Como assim construir e testar? Eu não fiz toda a identificação dos problemas, eu não fui lá e avaliei, olha, o meu problema é esse, eu tenho essa informação, eu tenho aquela informação. Aí eu falo, bom, preciso construí-lo. Aí eu vou escolher a descrição narrativa, o fluxograma, vou escolher o pseudocódigo para representá-lo. Depois eu faço o quê? Testo ele para saber se ele efetivamente tem uma solução plausível para aquele problema que eu identifiquei. Muitos aí entram naquela situação do bug, né? Aí começa a dar bug, ou seja, começa a não resolver o problema. É porque você está fazendo alguma coisa errada. Então você precisa, a partir daí, identificar o que é que você está fazendo para resolver o seu problema. Por fim, a gente tem uma atividade de sala que vai falar bastante sobre essa nossa discussão de hoje, tá? Sobre esse conceito de lógica. O professor Alisson vai explicar para vocês um pouquinho
como que vai se desenvolver essas atividades em sala. Vamos lá, então. De início, o pessoal tá comentando aqui, Miguel, que a aula tá andando muito bem. Gostaram muito da ilustração da forma. Diz que o pessoal riu pra caramba lá com a demonstração. Eu queria, de início, mandar um abraço aqui pro pessoal de Buritis e pro pessoal de Alta Floresta. Estão participando bastante, o pessoal tá participando bastante, o tutor aqui tá falando aqui para nós, o Erickson, e gostaria de mandar esse abraço aqui para vocês antes da aula. E vamos então à atividade em sala de aula. Nós temos 3 desafios que nós vamos colocar para você aí que está estudando, você está se esforçando. Bom, o primeiro é basicamente vocês ordenarem um algoritmo, né? Então vou ler aqui o enunciado aqui para vocês, vamos lá. O algoritmo sobre escovar os dentes abaixo, observem que vocês já devem estar com as atividades aí em mãos, está desorganizado, está de forma desorganizada. O que nós queremos que vocês façam aí é observar atentamente os passos descritos e colocar todos eles em ordem. Então vamos lá, quais são os passos que estão elencados como errado aqui? Escovar o dente, abrir a pasta de dente, entrar no banheiro, sair do banheiro, passar a pasta de dente na escova e escovar os dentes. Essa forma está correta de fazer? Você acha? O que você acha? Então, a ideia da nossa atividade é basicamente vocês fazerem uma análise desse algoritmo e, a partir disso, vocês vão ordenar esses passos. Vocês vão dizer, é correto estar escovando os dentes antes de entrar no banheiro? É. Então, essa vai ser o desafio de vocês agora nessa primeira atividade. Vamos lá para a segunda atividade? Então, sigamos. Elabore um algoritmo que descreva os passos necessários para realizar a troca de um pneu. Você vai ter que utilizar para isso 5, 7 ou 9 passos. E depois disso, você vai comparar a sua solução com as soluções dadas por algum colega. Então, o que você tem que fazer? Com 5 passos, como eu faço a troca de um pneu? Com 7 passos, como eu faço? Com 9 passos, como eu faço? Você vai escolher uma dessas possibilidades, 5, 7 ou 9, e aí você vai dizer como é que faz. Lembra da ideia da lâmpada? O Miguel trocou em 9 passos, eu esqueci a lâmpada, mas se eu esqueci a escada, perdão. Mas se eu deixar de considerar a escada, eu posso truncar na hora de executar meu algoritmo. Eu não vou alcançar a lâmpada porque eu não tenho como esticar o meu corpo para chegar até lá. Então verifique todas essas possibilidades, essas circunstâncias que podem gerar algum problema e nisso você pense bem, avalie direitinho e chegue numa resposta. Vamos lá para a terceira atividade. A terceira atividade nós estamos dando basicamente uma frase para vocês, uma afirmação. Observem a afirmação. Todos os gatos são pardos. E aí o que nós perguntamos? Nós perguntamos a você aí o seguinte: qual é a negação dessa frase? Qual é a negação de todos os gatos são pardos? E nós lhe damos 5 alternativas. Primeira, nenhum gato é pardo. Segunda, existe gato pardo. Terceira alternativa, existe gato não pardo. Quarta alternativa, existe um e um só gato pardo. E quinta alternativa, nenhum gato não é pardo. Então você vai analisar essa frase, você vai pensar direitinho aí nesse tempo que nós vamos ter de intervalo e aí você vai nos dar uma resposta. Qual é a negação da afirmação? Todos os gatos são pardos. Então são basicamente essas 3 perguntas que nós temos aqui para vocês. Então nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui da nossa disciplina, né, professor Miguel? No caso a gente encerra por aqui, né, por enquanto. Aí a gente dá esse tempo aí para vocês irem pensando e irem avaliando e daqui uns 20 minutos aproximadamente nós voltamos para apresentar as respostas de cada uma dessas questões, certo? Professor Miguel, passo para você a palavra. Certo. Bom, gente, aproveitem para reunir-se, discutem aí esses passos, essas atividades e postem para a gente aqui as dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai retornar para resolver essas atividades e também sanar as outras dúvidas que vocês têm.
Sucesso aí na resolução dos exercícios e até daqui a pouquinho. Olá pessoal, e então, conseguiram resolver todos os exercícios? Eu andei observando aqui, né, professor Alisson, algumas respostas que a gente vai discutir agora. Eu acho que tivemos esse tempo, tivemos essa oportunidade, mas a gente vai discutir agora um a um para descobrir qual é a solução de cada exercício. Professor Alisson, como é que estamos aí no chat? Vamos lá então, nós tivemos para a pergunta 1, né, a questão lá de se escovar os dentes, nós ordenamos os passos, nós tivemos 2 respostas. A primeira resposta foi do Edson Arandes, lá do Polo de Candeias. Um abraço lá para o pessoal de Polo de Candeias. Ele disse o seguinte, que os passos são entrar no banheiro, abrir a pasta, passar a pasta de dente na escova, escovar o dente, sair do banheiro. A outra resposta foi, vamos buscar aqui, lá do João Adelson, lá de Jaru. Olha aí, um abraço lá para Jaru, pro tutor, para os estudantes, para todos vocês aí em Jaru. Mas ele respondeu da seguinte forma, vamos lá. Entrar no banheiro, abrir a pasta de dente, passar a pasta de dente na escova, escovar os dentes, sair do banheiro. E aí, professor Miguel, está certo as respostas? Olha, eu acho que quando a gente fala de lógica de programação, a gente começa a discutir essas questões do que é certo, o que é errado, quantos passos seguir, mas a gente vai fazer melhor. Vamos dar uma avaliada no nosso exercício e vamos fazer uma comparação com a ordem de cada um? Vamos pegar o primeiro caso aqui? Bom, então a gente tinha aqui todo desordenado o nosso ato de escovar o dente, nosso algoritmo. Vamos pegar o primeiro caso aí, professor Alisson? Primeira resposta, vamos lá. Vamos lá, entrar no banheiro. Opa, entrar no banheiro, passo 1. Abrir a pasta. Abrir a pasta, passo 2. Passar a pasta de dente na escova. Passo 3. Escovar o dente. Escovar o dente, passo 4. E sair do banheiro. Passo 5. Olha aí. Esse primeiro escovar o dente aqui, né, gente, ele tá duplicado. E a segunda resposta, professor? Vamos lá, deixa eu achar aqui. João Adelson respondeu o seguinte. Entrar no banheiro. Entrar no banheiro. Abrir a pasta de dente. Abrir a pasta de dente. Passar a pasta de dente na escova. Ok. Escovar o dente. Ok. E sair do banheiro. Ok, parece que eles estavam na mesma sala, né? Rapaz, nem estavam tão distantes assim. Uhum. Muito bem, gente. Vamos fazer então uma verificação agora com como que seria o nosso gabarito aqui, né? Se a gente fosse fazer uma análise daqueles procedimentos que a gente discutiu sobre qual é o processo de cada processo, tem o primeiro que seria você avaliar o problema. Então, se eu for avaliar o meu problema do algoritmo de escovar os dentes, qual é? A desorganização. Eu já tenho algumas informações, eu não preciso identificá-las. Eu não preciso criar novos passos, eu apenas tenho que organizá-los. Aí, posteriormente a isso, a gente faz o quê? Começa a ordená-los de acordo com o que a gente entende como sendo uma lógica nossa de prática do dia a dia. Vamos aqui para a lousa dar uma olhada. O primeiro passo, se eu fosse observar, seria entrar no banheiro. Eu acho que os 2 casos citados aí estão de parabéns. O segundo caso, pegar a pasta e escovar o dente. Que é o que a gente não... Pegar a pasta e escovar o dente. O terceiro caso, abrir a pasta de dente. Esse segundo caso aqui, gente, é o mesmo problema que aconteceu no escovar o dente, tá? A informação ficou duplicada. Depois, eu passo a pasta de dente na escova, escovo os dentes e saio do banheiro. Então, se a gente for fazer uma verificação, né? Todos os passos foram seguidos
da maneira correta. Notem que esse algoritmo aqui ele é simples, né? A gente não teve assim grande dificuldade para executar. O que a gente está fazendo é exercitar a lógica, é exercitar como que deve ser desenvolvido o processo de resolução de um problema algoritmo. A gente não está criando novos problemas, a gente não está inventando uma nova solução, apenas organizando. Bom, primeiro exercício acho que foi tranquilo, foi assim um exercício mais para iniciar, né, esquentar aí a interação de vocês, para que vocês pratiquem lógica. Já no segundo exercício, eu já tenho aqui os meus passos. Como é que estamos aí no segundo exercício, professor? Vamos lá, nós tivemos 3 respostas. A primeira resposta foi da Auriene, lá de Candeias. Olha aí, Candeias participando em massa aí da nossa aula aí, ó. Vamos lá então. Ela falou o seguinte: parar o carro, pegar o step, pegar o macaco, colocar o macaco, tirar os parafusos, tirar o pneu, colocar o step, colocar os parafusos, tirar o macaco. A segunda resposta foi do Edson Arantes. Olha aí, Candeias de novo. Pegar o macaco, a chave de roda e o step no carro, levantar o carro com o macaco, retirar o pneu furado, colocar o pneu novo, abaixar o carro, guardar o pneu, o macaco e a chave de rodas. Vamos ver a terceira resposta aqui. A Maria do Socorro. Só não peguei aqui a localidade aqui porque a gente copia para um bloco de notas aqui do fórum. Então ela respondeu o seguinte: abre o porta-malas, pegue o macaco e a chave de roda, pegue o step, coloque o macaco, tire o pneu furado, coloque o novo pneu, guarde o pneu furado no porta-malas, guarde o macaco e as chaves e feche o porta-malas. E aí, professor Miguel, estão corretas as respostas? Professor Alisson, você reparou como que é, gente, a mudança quando a gente passa do primeiro problema, que foi um problema trivial. Os passos estavam lá, você só precisava organizar. Então, o senso comum faz com que a gente chegue a respostas comuns. Porque se eu tenho ali passos escritos, por mais que eu poderia ou não fazer diferente, eu não tive oportunidade. Já nesse segundo problema, a gente deu várias oportunidades. Primeiro, você deveria utilizar 5, 7 ou 9 passos. E eu não disse como deveriam ser esses passos. Vocês é que discutiram aí entre vocês quais eram os passos, e eu tenho certeza que se você comparou com de outro colega, pouco provável que dentro da sala 2 ou 3 tenham feito exatamente igual. Tanto vou dar uma olhada aqui no quadro como que eu fiz. Olha lá, retirar o step, o macaco e a chave de rodas, sinalizar a estrada com o triângulo de sinalização, levantar o carro, afrouxar os parafusos, retirar o pneu furado, colocar o pneu novo, apertar os parafusos, baixar o carro e guardar o pneu furado. Notem aqui que eu incluí elementos que nem foi citado pelo professor Alisson, mas que foi o meu nível de abstração para resolver esse problema. Fica muito claro nesse exercício que o entendimento, a avaliação, seguir aqueles passos de obter, saber qual é o problema, identificar quais são os dados de entrada, verificar quais são os processos, os procedimentos que eu tenho que realizar, enfim, fazer uma checagem mais completa da situação-problema para então propor uma solução, fica muito claro aqui. Porque tivemos agora a oportunidade de comparar vieram 3 respostas, com a minha 4 respostas totalmente distintas. E tenho certeza que se tivesse vindo mais, seriam respostas também distintas dessa que a gente propôs. Isso só reforça uma coisa: desenvolvimento é realmente a abstração de cada um, é o seu preparo, o seu conhecimento. Vocês vão perceber que ao avançar cada vez mais na aprendizagem de lógica de programação, o entendimento de como resolver um problema pode mudar. Você pode começar a falar, olha, eu gosto de resolver esse problema assim. Outros vão falar, eu gosto de resolver usando uma estrutura de repetição diferente, usando uma estrutura de decisão.
Enfim, são muitos elementos que nós temos dentro da lógica de programação, que esses exercícios vão nos ajudar a fomentar a nossa imaginação ao utilizá-los. Isso vai ser muito importante, porque com o tempo a gente vai ficar tão assim antenado na lógica que você já vai pensar de forma diferente. Você vai visualizar um problema e já vai pensar, eu tenho essa variável, eu tenho essa situação, eu tenho esse processamento, vou gerar essa saída. E isso sim vai possibilitar você melhorar cada vez mais a sua prática. É muito importante que vocês pratiquem, tá? Leiam o livro, capítulo 1 e capítulo 2. Nós temos bastante exercícios no final, acessem lá o arquivo digital, que vocês vão perceber que a prática ajuda vocês a consolidar o seu aprendizado, principalmente em lógica de programação, tá bem? Vamos dar uma olhada no exercício 3, professor? Vamos lá, vamos lá. Observa só, permite fazer Claro. mais um comentário aqui. O Paulo, lá de Alta Floresta, ele comentou o seguinte, deixa eu resgatar aqui no fórum, em relação ao próprio triângulo de sinalização, né? Ele falou o seguinte, vamos lá, deixa eu só coisar aqui, deixa eu ver. Se o professor vai colocar o triângulo a gente tem que retirar o triângulo. Então, observem só, que é mais um complemento à lógica do professor. Então, tudo isso a gente percebe que as nossas vivências, tudo que a gente já passou, vai influenciar muito na hora que você for fazer os seus programas. Claro que também a gente pode conversar, pode ir trocando ideias sobre encontrar melhores formas de fazer um algoritmo. Lembra daquela questão? Eficiência e eficácia, ou seja, você tem que primeiro resolver o problema, mas também para resolver o problema tem que também pensar em as formas mais eficientes, as formas mais rápidas de de resolver essa situação. Mas então vamos lá para o exercício 3 para a gente ver logo. Olha lá, nós tivemos uma resposta do Edson Teles, lá de Candeias. Ele respondeu que a alternativa correta seria a alternativa A. Nenhum gato é pardo. Seria isso mesmo, professor Miguel? Bom, nesse caso, Edson, o que a gente observa é a verificação da frase. Vamos dar uma olhada aqui. A frase diz, todos os gatos são pardos. Isso aqui é uma proposição simples. Ou seja, para que a gente possa negar todos, eu até deixei bem descrito aqui como que a gente chega a essa solução, a gente não pode afirmar que nenhum. Agora, a gente afirma que algum. Se eu estou negando, eu estou afirmando que existe algum. Ou pelo menos um não é. Então, se eu estou afirmando que algum ou pelo menos um não é, a resposta que eu consigo chegar é existe gato não pardo. O nenhum gato é pardo, ele não traria a negação de todos os gatos são. Ele traria uma afirmação de que algum ou pelo menos um não é. Tá? Então, a lógica ela é bem interessante. Esse exercício aqui, esse último foi mais para mexer mesmo com a imaginação de vocês, só para que vocês pudessem discutir um pouco aí com os demais qual seria a melhor solução para o problema, mas fica como reflexão que a lógica no nosso dia a dia, a lógica para a informática, ela tem muitas nuances. E a prática, esse entendimento nosso que a gente vai ter ao longo da disciplina, vai ajudar a clarear essas coisas. Muito se fala, às vezes, quando a gente fala de concurso público, por exemplo, vai ter disciplinas de lógica. É aplicar esses conceitos, é aplicar as preposições, é aplicar os argumentos que eu tenho. E a partir daí, eu chegar a uma conclusão diferente. O que eu quero sempre reforçar é que vocês precisam praticar. A gente vai ver na próxima aula uma introdução sobre qual é o tipo de ferramenta que a gente vai utilizar, sobre entrada, processamento, saída, e vamos avançando durante as próximas teleaulas no decorrer desse assunto. Essa semana mesmo, estudem o capítulo 3 e 4 do material digital para que vocês consigam assimilar sempre melhor as atividades, os conteúdos que nós estamos discutindo em sala. E isso é muito importante, porque a gente vai perceber ao longo do tempo que nós vamos adquirir novos conhecimentos, você vai começar a compreender elementos de expressões aritméticas, da matemática, da lógica, de conteúdos do cotidiano, porque se eu começar a falar para vocês que eu preciso resolver um problema financeiro, vocês vão começar a estudar sobre isso. Lógica de programação a programação em si, ela é muito importante, ela ajuda em vários sentidos, ela vai começar a abrir horizontes para vocês de percepção em relação ao dia a dia mesmo. Vocês vão começar a entender de conteúdos que até então
vocês não tinham a oportunidade, justamente pela necessidade de entender o problema. O seu cliente, quando você for desenvolver um programa, ele vai te dar a oportunidade de conhecê-lo, de entrevistá-lo, de poder identificar no problema qual é o melhor nível de solução. Então pratiquem, exerçam aí as atividades que vocês podem ter dentro do conteúdo da disciplina. E o fundamental, interajam, usem o fórum, vocês têm aí já uma primeira atividade para essa semana, que é para que a gente possa começar a participar do fórum ativamente. Enviem perguntas para a gente, né, professor? Exatamente. As perguntas de vocês, as dúvidas, vão ser importantes, porque a lógica de programação, o nosso estudo vai ser pautado muito na solução de problemas. Nós vamos trazer os problemas para cá, vamos solucioná-los juntos, e a partir daí a gente vai ter soluções sempre efetivas. Então eu gostaria muito que vocês, assim, participassem efetivamente da aula e nos enviassem dúvidas, questões, para que a gente consiga, com isso, também fomentar e ajudar vocês a solucionar as dúvidas de vocês. Como é que estamos de chat, professor? Professor, o pessoal ainda tem levantado algumas respostas aqui para a questão 2. A gente pode elencá-las? O que você acha? Pode, por favor. Pode lá. Então vamos lá. O Claudinei de Vilhena respondeu o seguinte para a questão 2. Pegar a ferramenta STEP, afrouxar os parafusos, erguer o carro com um macaco, apertar os parafusos, abaixar o macaco, guardá-lo no porta-malas, guardar o pneu furado, fechar o porta-malas. E aí, o que você acha, professor? Uma das questões que a gente observa muito quando a gente fala de algoritmo é como identificar, no caso do algoritmo, o nível de detalhe que eu vou sair ou não daquele problema. Quando a gente colocou ali o problema de trocar o pneu de um carro. Bom, eu poderia começar lá de trás a dizer, eu estou dirigindo o carro e eu identifiquei que o pneu está furado. Então eu vou encostar o carro, eu vou ligar o sinal de alerta, eu vou abrir o porta-mala, eu vou retirar lá macaco, o sinalizador, que é o triângulo, o pneu e realizar os outros procedimentos. Esse tipo de situação, ele leva à seguinte reflexão. Você precisa entender o problema. Aqui, os nossos elementos não estão claros, mas a intenção é essa mesmo, é fomentar para que vocês tenham possibilidade de discussão. Qual é o melhor caminho? É com mais passos, menos passos? Qual é a forma correta, a forma incorreta? E em algoritmo tem uma coisa interessante. A forma incorreta, ela nem sempre é incorreta. Ela pode ser uma visão diferente de como resolver aquele problema. Agora, desde que a solução do algoritmo seja eficiente, seja eficaz, seja uma solução que contemple a melhor maneira de resolver o problema. Então, tudo isso que foi falado aqui pelo professor Alisson está correto. A solução proposta depende do ponto de vista, em que situação que a gente estava. Quando o professor Alisson citou o caso na troca da lâmpada, que ele até mencionou, eu estou sem a escada. Nesse caso, ele não tinha nós não tínhamos elemento para identificar se a lâmpada estava a 2 metros de altura ou a 4 metros de altura. Isso é um elemento, é uma premissa que eu preciso avaliar para que eu consiga chegar a uma dedução lógica de como resolver aquele problema. Então isso realmente é fundamental, o tipo de análise que vocês vão ter dentro de cada atividade, de cada exercício proposto que a gente vai estar trazendo por aqui. Uhum. Agora, assim, a gente pode pensar numa outra questão. Num dos últimos slides da apresentação, professor, você apresentou metodologia de construção de algoritmos, né? Então, nós definimos todos esses passos, que é a questão de nós compreendermos o problema, nós definimos os dados de entrada, nós definimos o processamento, definimos a saída de dados, construir e testar o algoritmo. A gente poderia pensar um pouquinho isso na questão da escova de dente, na pasta e na hora de se escovar os dentes. Como é que a gente poderia fazer essa concretização dessa metodologia, professor? Bom, se a gente for avaliar passo a passo, a gente pode começar a pegar aqui no caso, deixa eu só apagar essas informações que temos na tela aqui e começar a fazer os levantamentos, né? Qual é o primeiro passo a seguir? O
Compreender completamente o problema a ser resolvido, destacando os pontos mais importantes e os objetivos que o compõem. Bom, nesse caso do escovar o dente, o ponto mais importante é efetivamente o processo de escovação. Escovar os dentes, exatamente. O processo de escovação. Eu tenho a partir daqui todo um passo a passo que ele se resume a este processo principalmente. Eu vou deixar arriscado esse que a gente não vai utilizar, tá? Então eu tenho o passo principal que é escovar o dente. Qual é o segundo passo? Vamos lá. Definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos e quais objetos fazem parte desse cenário problema. Bom, eu tenho no caso do escovar o dente alguns elementos. Esses elementos eu tenho a escova, eu tenho a pasta, eu tenho o processo de entrar e sair do banheiro. Então eu consigo identificar aqui elementos dentro do meu algoritmo, como por exemplo, pasta de dente, o banheiro, a escova. E isso faz com que eu prepare a minha solução a partir das informações que eu tenho. Terceiro passo. Vamos lá. Definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para esses cálculos. O processamento é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída. O nosso processamento vai ser o ato de escovar o dente. Agora, eu poderia fazer aqui algumas restrições. Um exemplo, eu posso escovar o dente fora do banheiro? Muita gente faz isso, né? Mas não é o procedimento padrão. Exatamente. Então eu tenho isso como uma restrição, apesar de que é muito comum, né? A pessoa começa a escovar o dente, vai para frente da televisão, vai pro sofá, aquela coisa toda. Mas assim, derruba aquela pasta no sofá, é aquela coisa. Mas não é um procedimento padrão. Então eu posso ter aqui uma restrição no processo de escovar o dente. Qual é o quarto passo? Vamos lá. Definir os dados de saída, ou seja, quais dados serão gerados depois do processamento. Bom, nesse caso aqui, o ato de escovar o dente vai me concluir o algoritmo gerando apenas uma possibilidade, que é sair do banheiro, uma vez que eu identifiquei que eu preciso estar dentro do banheiro para poder escovar o dente, né? E daí até uma consequência do ato de você escovar os dentes, que é o fato de que você vai estar com o hálito renovado, você vai estar com outra possibilidade. Imagina você não escova os dentes, qual o resultado? Ao longo do tempo, você vai atender as pessoas ao seu redor, vão começar a sentir aquele desagrado, aquela situação. Rapaz, esse cara não está com um hálito muito bom, eu vou sair de perto. Então você tem um resultado de você não escovar os dentes. Agora, quando você escova, é o contrário. As pessoas ao seu redor ficam agradadas com a sua presença. É um fator, né? Óbvio que existem outros. Mas as pessoas, quando você está com os dentes escovados, tudo direitinho, as pessoas vão ver, inclusive para a sua própria saúde bucal, que se você deixa de escovar os dentes, você abre a possibilidade de ocorrer problemas dentro da sua boca e mais tarde você ter que ir para um dentista para encontrar outras formas mais drásticas de tentar resolver o problema. Então vamos lá. O quinto passo, construir o algoritmo utilizando um dos tipos disponíveis, pseudocódigo, descrição narrativa e ou fluxograma. Bom, nesse caso aqui a gente usou a descrição narrativa. Pegamos todos os elementos que estavam de forma desordenada, inclusive ele nem precisaria estar aqui descrito, mas ordenamos da forma correta de como realizá-lo. Esse ato, né, esse processo, pode parecer simples do ponto de vista procedimental quando a gente fala de escovar o dente, mas se você seguir passo a passo qualquer tipo de algoritmo, você começa a identificar. Se a gente falasse, por exemplo, eu preciso definir, se fosse um nível mais complexo, qual é a média de um aluno. Vocês não têm o cálculo de média do ambiente de vocês? Então você começa a identificar, bom, eu tenho quantas provas? Eu tenho uma prova presencial. Eu tenho quantos trabalhos? Eu tenho 5 trabalhos para entregar. Eles vão valer quantos pontos? Vão valer 40 pontos. E a prova? A prova vai valer 60 pontos. Todas essas informações, você utiliza elas para que você comece a identificar qual é o meu processamento. Bom, meu processamento é o quê? Somar as minhas notas das atividades, mais a minha nota da prova, aplicar os devidos pesos, no caso do Instituto que nós utilizamos os pesos nas nossas avaliações, para você chegar à sua média. Qual é o resultado final? Qual é a sua informação? A sua média. O que você vai ter como resultado tendo a média? Se você passou ou não.
Então, tudo isso, o nosso dia a dia, a nossa realidade, como nós realizamos as soluções dos nossos problemas, é algoritmo, gente. Basta você começar a refletir sobre isso. Comece a avaliar o que você faz no dia a dia, o seu trabalho, como que você resolve um passo. Você vai identificar sempre variáveis que podem ser alteradas. No nosso exemplo aqui, a média, as notas podem ser alteradas, ou seja, se eu descrever aqui um procedimento para resolver ou para conseguir mostrar a média de um aluno, eu vou conseguir fazer isso para mais de um aluno, porque eu vou criar um procedimento padrão. Pegue as notas, some as notas, calcule a média. Se a média for maior que 7, ele passou. Se for menor que 7, ele não passou. E assim por diante. Isso a gente vai discutir nas próximas aulas. Mas isso é lógica. Fica muito fácil falar da maneira que a gente está falando. Mas é importante praticar. Porque eu estou conseguindo aqui explicar. O que a gente quer é que vocês compreendam, que vocês peguem o problema e consigam tirar proveito também dessa problemática, para que a partir daí vocês chegam a determinada solução. Professor Alisson, como é que nós estão nossas dúvidas dentro do nosso ambiente? Estamos encerrando já a nossa... O pessoal está chegando no final. Mandaram mais muitas perguntas, né? Então, eu acredito que nós podemos já fechar, né? Que já... Não, tá ótimo. Eu acho assim, gente, a nossa primeira aula, ela tem mais o objetivo de apresentar a lógica, de que vocês compreendam que essa disciplina é importante. Ela vai fazer a diferença nas próximas disciplinas. Vocês vão perceber que, compreendendo bem todos os passos de lógica de programação, com o tempo, qualquer linguagem de programação será possível aprender. Lógica é a base. Gostaria aqui de deixar felicitações para todos os polos, para os nossos polos aqui em Rondônia, nossos polos no Acre, para que vocês que estão nos assistindo, para que na próxima aula estudem aí o capítulo 3 e 4, para que a gente consiga aproveitar cada vez mais essas aulas e dizer uma boa noite, professor Alisson, boa noite. Opa. Bom, a gente vai encerrando por aqui, né? Chegando ao final da nossa aula, a gente queria agradecer a atenção de vocês, agradecer os comentários que fizeram, as respostas que foram dadas no AVA, e nós gostaríamos que todos vocês tenham uma ótima disciplina, tenham um ótimo curso, todos nós possamos nos desenvolver, chegar ao nosso ápice do nosso conhecimento e desejar a vocês um ótimo trabalho e uma boa noite para vocês e uma ótima aula nessa próxima aula que vocês terão. Até mais. Boa noite, gente. Bom descanso e até a próxima aula.